Resenha! Resenha! Zero outra vinheta. Mas tudo bem. Mas tá boa essa. Tá bom, é. Tá bom. Tá bom, já foi. Cheguei. Vai lá. Vamos lá. O rei das babás. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Primeiramente, quero parabenizar, inclusive, o nosso Rogério Morgado, que fez um texto, excelente texto, na sua rede social, importante, entre outras pessoas, entre humoristas, a gente viu lá o Hélio de la Penha, se manifestou, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Léo Lins, mas existe pesos e medidas e valores controversos no nosso país. O MC Uruan, você sabe, você não conhece, mas ele estava em cima do teto. Você vai explicar para ele quem é o Uruan. Eu vi explicar para você que esse é o MC Uruan, filho do Marcinho VP, criador. É um cantor de rap. Isso. E ontem teve um outro que foi preso. Que é o Pose. MC Pose do que também é um cantor de rap. Exato. São do Rio de Janeiro. Exato. E aí ele estava preso, ficou 5 dias na penitenciária de Bangu. Isso. Estão vendo, é Bangu. É isso aí. E juntou lá os fãs no momento que ele teve a prisão relaxada. É isso. E aí teve essa comemoração da plateia, dos fãs dele, do Oruan. Oruan já foi preso também. É Mauro e do Pose. MC Pose do Pose. Perfeito. Isso que aconteceu. Isso é o Brasil. É o Rio de Janeiro. Essa investigação... Vocês acham que vai para onde? Eu acho que vai para um lugar muito ruim, inclusive porque a Polícia Civil tinha ele como suspeito, né, de fazer apologia ao tráfico, o que falam, né, que é supostamente, tem que falar dessa forma, que tem uma relação com o Comando Vermelho e quem financiava ou paga os shows, supostamente, é este grupo que a gente conhece, quais são os valores deles. Agora... Ô Alba, você que é da linhagem geek. Vamos lá. Tem um homem gelo, não tem um homem gelo? Tem uma imagem aqui. Homem gelo? É, não sei se é o Iceman maravilhoso. Ah, eu vi isso aí. Olha o Iceman lá, no meio dessa confusão, Emílio. Tem um cara... Senhor gelado. Senhor gelado. Olha lá. Meu Deus. Tem um cara fantasiado, tomando um cacete. velho? Ele tava no meio lá. No meio. Ele tava tentando salvar. Ele tava tentando salvar, ou tentando... Ele é super-herói. Ele tomou... Acho que a galera deu uma paulada nele ali no meio. Ele tomou... Ele tomou uma lá. Ele tomou uma no Kengo ali, ó. Ele tava esperando o Senhor Incrível. Isso aí é naquela no meio da confusão. É do caos de ontem. Do caos de ontem. O cara foi de fantasia. Ele tomou uma paulada ali no meio. Quase vira gelo picado. Tomou um rodo ali também. Fantasiado. Mano, é uma nova vertente. Você pode... A gente ri, cara, mas até assusta. Até super-herói não Exatamente. consegue. E a Zabumba, hein? Você viu o depoimento da Zabumba? Ontem a gente falou da a deputada Zamba. federal, a Carla Zambelli. Ela se pirulitou. E ela afirmou que autoridades, né, brasileiras podem até acionar a Interpol, mas não vão conseguir fazer com que ela volte ao Brasil. Tem um depoimento dela, vamos ver o que ela diz. Na tela. Depoimento. Agora a Procuradoria-Geral da República quer pedir minha prisão. Só tem um detalhe. Deputado federal não pode ser preso a não ser em flagrante delito em um caso que seja não afiançável. Não é um crime inafiançável que eles estão me acusando de eu ter cometido injustamente. E também não estou sendo presa em flagrante. Então essa é uma prisão inconstitucional. Mais uma vez o STF, a Procuradoria-Geral da República, tentando encair em algo. Saber o que a justiça lá está na Itália, né? Ela vai para Itália, né? Saber o que a justiça da Itália vai decidir. Ela tá contando com a não cooperação da Itália com o Brasil, porque teve aquele caso, mas já tem cooperação. Então, o Ministério Público italiano falou que não é assim, não. Que parece que ela vai dançar. Porque o crime dela é que ela entrou no sistema, né? Ela contratou os mesmos caras. Lembra os caras que fizeram lá o... Sim. Como é? O do Araraquara? Os hackers o hacker da Araraquara. Araraquara ou Taubaté? Agora... Acho que Araraquara. Os hackers que fizeram o negócio da Vaza Jato. Isso. Ela contratou os caras para entrar no sistema. E investigar. Então é uma coisa... crime complicado. Né? Não é o mesmo caso do... Não é opinião. Não. Do outro que está lá na Espanha, do jornalista lá, do Eustáquio. Osvaldo. Porque o Eustáquio, a justiça espanhola
falou, olha, isso é crime de opinião, Exato, aqui não é crime, exatamente. não vamos deportar o cara, ele vai continuar aqui. Tá morando lá, Exatamente. tá em Madrid. Bem e tem pontuado. também o pessoal que tá nos Estados Unidos. O Gengiva. Tem muita gente nos Estados Unidos. Gengiva, tá o Constantino. O Eduardo Bolsonaro, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Monark. 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 Tudo lá. Isso aí é outra coisa. Isso é outra coisa. São crimes diferentes. É que assim, a Zambelli coleciona polêmicas na eleição, né? Aquela história lá que ela sacou a arma, não caiu muito bem. Um próprio depoimento recente do Bolsonaro, que também falou que, né? Então ela sofreu, assim, um abandono também da turma que ninguém ficou do lado dela, né? Não tá ninguém do lado da Zambelli pelas atitudes que ela mesma colheu. Ela foi lá e fez. Então vamos ver o que a justiça... Não, ela se mandou, pô. Ela se mandou. Agora, o que ela falou, não sei se é dessa forma. Não, porque a justiça italiana... eles falaram, o Ministério Público italiano falou o seguinte, ser italiano, ou seja, ter a cidadania, não garante a não extradição. Assim, então é o que o Emílio falou, depende da circunstância. Depende da Itália. Você acha que a Meloni lá vai entrar nessa? Exato. Vai comprar uma briga? Eu acho que a bota vai funcionar. Eu não sei não. Acho que... Sei não. Não sei não. Não sei não. Da Itália para o Brasil, voltando aqui, me parece que a história do IOF, né? Acho que o Haddad vai jogar um pouco para frente. O anúncio das medidas alternativas do aumento do IOF para equilibrar as contas públicas. O nosso Haddad falou que foi feito depois da anuência dos líderes dos partidos no Congresso Nacional. Então ele está esperando a turma votar e resolver. Vamos ver o que ele fala, porque sempre a gente joga para frente os nossos problemas. Vamos ver. Encaminhar de maneira a obter êxito, né, no convencimento da maioria da casa na sua aprovação. Então nós estamos tendo esse cuidado todo, porque nós dependemos dos votos do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa estar convencido de que é o caminho mais consistente do ponto de vista da política macroeconômica. Então, o zelo que nós estamos cuidando é só por essa razão. Não se deixem levar por especulações, tem muitas coisas sendo discutidas, todas elas foram apresentadas para os 3 presidentes, um detalhamento bastante razoável, quase num anteprojeto de lei. Então nós estamos tendo todo o cuidado em detalhar. Da onde eles vão tirar o dinheiro? Não está muito animado, hein? Está esperando o Hugo Mota. Então vamos lá. Ele está triste. De onde eles vão tirar? Ontem tem uma reunião. De onde virá o din-din? E aí, de ontem Explica pro Emílio. Teve um encontro de notáveis lá em Brasília. Lá, o encontro de notáveis é o Lula, os presidentes das casas, né, que é o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, o Haddad e a equipe econômica. Tá. Por quê? Porque o Hugo Mota falou, você tem 10 dias aí para vir com outra. E agora ele percebeu que se não negociar, se não costurar antes, ele vai tomar porrada. Então, eles estão querendo ir nos líderes do Congresso. As medidas, ele falou que vem domingo. Domingo, você vai estar lá, jogo, não sei se tem brasileiro, o Alba vai estar lá no jogo do Santos, vai vir domingo. Agora, não se sabe ao certo. Especula-se que vai ser algo ligado a Minas e Energia. Ou seja, ou gasolina ou conta de luz. É isso. Vai tirar dinheiro da Petrobras? Ué, não tem dividendos? Está dando lucro a Petrobras? Agora mas não é isso. Não é isso. Mas da onde vai tirar? Impor, talvez, taxas mais altas no nosso bolso. No final, quem paga é o povo. Quem vai pagar é o povo. Você que está aí pagando. O povo acha que tudo... Fala, não, agora nós vamos ter escola grátis, vamos ter SUS de graça, saúde. Não tem nada de graça no mundo. Fala pra mim o que tem de graça? Absolutamente nada. Só boletos. Essa conversa que é de graça. Vai ser grátis, isso. Tem alguma coisa, professor Sami? O que é de graça no mundo? Nada. Só o ar. Só o ar. Nem isso. Não dá ideia. E o ar é de graça porque tem muito. Mas tem que estocar o vento. Não dá Por ideia. enquanto. É isso aí. Mais uma. O animal. O animal. Mais Não deve fazer bem pra cabeça desse animal. É a tigrinha? É a gatinha? Tá apaixonado. É um gato ou raposa? É uma gatinha. Como é que está o professor Samidana? Vamos ver agora o dólar no dia. Nesse momento, meu caro Emílio, a moeda americana opera
praticamente estável, uma queda de 0,04% aos R$ 5,63. Rodrigo, isso aí. Hoje ele não perdeu o pé. A gatinha piranha. Essa é a gatinha safada. Voltou tossindo. Olha lá. Isso não deve fazer bem pra esse animal. Ele tava Tá apaixonado. Tá? apaixonado. Gatinha apaixonada? Pela recepcionista. Cuidado. Tô ligado. Eu sei o que é. Ele tava dando docinho pra ela. Aí, pô. É isso, ô gatinho? Peraí, pô. Hã? Pô, o cara é romântico. Põe lá, ele fala, a gata fala. Ah, tô ligado. Legal sair de gato. Assim. O que mais? Bom, vamos lá para as notícias aqui, que é o seguinte. Vamos lá, então. O bicho está pegando. O gato tá pegando. Ontem, alguns depoimentos, né, do presidente Lula. E aí ele falou que o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, né, falou algumas coisas dele. E o Eduardo Bolsonaro rebateu as falas do presidente Lula, né? Porque o que acontece? Praticamente ele disse o seguinte, que o Eduardo Bolsonaro está lambendo as botas do Donald Trump. Isso. Por toda a história que o Albeta acompanha muito bem, que está acontecendo aqui no Brasil. Perfeitamente. Existe uma movimentação, certo? Sim. Tem um pouco do depoimento de cada um, vamos analisar e depois a gente comenta. Vamos lá, primeiro Lula. Seu ministro vai defender a Suprema Corte. O que é lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Bom, resposta agora do Eduardo Bolsonaro na tela, por gentileza. Que moral tem o Lula para falar de interferência americana? Ele só é presidente porque a administração Biden interferiu nas eleições do Brasil, conforme confessou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que pediu ajuda aos americanos do governo Biden, enquanto ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A diferença é que eu estou aqui nos Estados Unidos para defender a liberdade do povo brasileiro, enquanto que o Lula, ele só quer voltar à cena do crime para roubar os aposentados do INSS e também as estatais brasileiras. Terrorismo é o que o Lula faz, deixando o narcotráfico livre para destruir a vida das pessoas. Terrorismo é o que ele está fazendo agora com os pobres, que não conseguem nem comprar uma caixinha de ovo. Mas no ano que vem, ele vai ser aposentado da vida pública brasileira. E se Deus quiser, a gente vai ter um Bolsonaro de volta à presidência. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil, nós venceremos. O negócio Isso aí tá quente, hein, Emílio? O negócio tá quente. Aí, Isso aí tá catapultando o Eduardo para candidato à presidência da República. Tô falando. Candidato? O Eduardo vai ser o candidato? Ele pode ser, porque você vê que ele já tá com um protagonismo nessa pauta. O Lula já tá falando direto com ele e isso, quando o inimigo começa a falar muito de você, o inimigo que é o presidente. Bela observação, cara. Candidato. Ele pode ser candidato. Não tá inelegível. Não. O Eduardo. Ele pode ser candidato dos Estados Unidos. Pode. Ele pode se candidatar lá. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. E tem chance. Ele volta. Muita. Tem chance. Tem o sobrenome Bolsonaro. Sempre, não gosto. Tem o sobrenome Bolsonaro. Sim. Exato. Bolsonaro. E um cabo eleitoral que é o pai. O Bolsonaro é o cara da direita, é o cara. Sim. Mas a pessoas observação interessantíssima do Alba, né? É que tá uma movimentação que cada um fala um nome da família Bolsonaro. Né? Você que tá botando chapa. Eu não tô botando chapa. Sim. Tá. Eu só tô tendo uma Você quer inventar chapa, todo o programa você inventa uma chapa. Depois. Põe a Michele. Puta Zé Chapa. Posso falar? Isqueirinho. Não é isqueirinho. Isso aqui é observação política. Eu aprendi. Essa sua mania é horrível. Eu falo Donald Trump eleito. Não. Tá fazendo pequeno ele assim. Bitcoin subiu. Não. Tarcísio presidente. É minha observação. Não, deixa o Tarcísio em São Paulo, não inventa. Não. Fez campanha pro Zelensky. Deixa o Tarcísio aqui. O que eu falo é o seguinte. O jogo político muda muito, certo? E rápido. Então, você tem que ver as pesquisas no momento. Agora, nesse momento, é o Bolsonaro, o Jair pai. O Jairzão. O Jairzão é o cara que ganha a eleição. Tanto é que ele vai ficar inelegível. Sim. Se bobear, ele vai ser preso agora. Pode ser. Agosto, setembro, é onde ele já tá meio que, já tá andando lá. Sim. Já tá no, quanto que já tá aí no, os depoimentos lá?
As oitivas. Os núcleos. Os núcleos. Eu adoro esse nome. Tá em núcleo. Acho que é o quinto núcleo. Então, quinto núcleo. É isso aí. É quinto, né? Eu acredito que seja o quinto foi esse que a gente viu. Então, ninguém tira a força do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro é agora. Sim. A decisão do Bolsonaro é logo. É muito breve. É logo. Aí, meu amigo, o cenário. Aí o cenário muda. Então. Aí nós vamos ver as pesquisas, aí os partidos vão decidir. Sim. É que 2026 é logo ali. Depois a gente pode. Mas deixa o Tarcísio em São Paulo. E isso não precisa ser. Eu muito sei inteligente. Eu sei que os moderados, que essa movimentação aí dessa direita, essa turma do chapa tênis que tentaram na eleição passada, pode esquecer. Sim. Eduardo Leite, essa turma que está se juntando, sabe que é a terceira via? Sim. Isso não existe. Sim. Não tem terceira via, amigão. Melhor nem tem via nenhuma. Não é? Eu acredito que a discussão vai ser entre esses dois aí. Como você montou aí na pauta. Não é? O que é certo que tá todo mundo pulando do governo, que o governo, você viu a pesquisa? Sim, você tá com agora aumentou, você não trouxe a pesquisa? Trouxe. A pesquisa fala o seguinte, depois que a gente já mostrou aqui da rejeição do péssimo, ruim, você lembra na semana passada? Não, você viu a pesquisa? Quest. Então, saiu ontem. Perguntou, respondi. Mas não, tá no foco. Precisa ter uma foto, como acontece o seguinte, tem uma sequência no programa que a gente joga para economia, senão você não tem espaço aqui. Não. Então o INSS você nunca fala. Não fala. O INSS é o que eu mais falo. Você fala do Uruan, você fala do INSS. Do fantasma. Só para deixar claro para nossa audiência aqui, Emílio, a questão lá do Bolsonaro, o STF vai transmitir o interrogatório do Bolsonaro entre 9 e 13 de junho, então é muito perto. Agora. Do pai, do velho, sim. do Jair. É semana que vem, então é muito próximo. Sim. Bolsonaro. Vai ser tchau pessoal. Tchau pessoal. Vai ser tchau pessoal. Aí, bicho, só nos Estados Unidos. O quê? E pode se candidatar lá. Não, o Eduardo. Mas ele também. Não. O Bolsonaro pai vai ser condenado. Não tá. Inelegível. Ele é um vereador americano. É isso aí. Lógico. O Eduardo? Não, o pai. Mas muito vão votar nele lá. Do Texas. Só para fazer um link com a pergunta que você me fez, o fator INSS pega na desaprovação do governo. Sim. Né? Você está lendo agora. Tá na pesquisa. Tá separado no meu bloco de notas. Ele pega a notícia agora. Bloco de notas. Olha lá, o gatinho. Bloco de notas. Pegou agora, não pegou o gatinho? Bloco de notas. Desaprovação do INSS. E sempre pegou agora. Sabe que é engraçado? Eu passo um jornal que é uma prova. O professor Raimundo aqui. Não tem Raimundo. Ele dá nota. Não, eu confio. Professor Raimundo. Você quer dar... O que foi? Fala da babá. O Sami fica jogando Pokéball lá. Pokéball. O gatinho. O gatinho safado tá que tá. Pesquisa Quest. Se quiser, eu já Você quer falar da pesquisa Quest? Não vamos antecipar. Que eu já puxe? Bom, tem tanta notícia. A pesquisa... A gente vai falar, eu tenho a pesquisa aqui. Sim, a pesquisa Quest. Então vou falar. 59. Aí o que acontece? Seguinte, todo mundo tá pulando. Até o Paulinho da Força. Saiu. Que não vai apoiar mais. Saiu Os estudantes. O dinheiro, você lembra dos estudantes? A turma. Então. O Haddad tá triste. Tá feia a coisa. Pesquisa. Tá. Daqui a pouquinho, encontro de notáveis. Pesquisa Quest. Saiu agora, saiu hoje, com a maior desaprovação do governo Lula desde o início. A gente tem o gráfico aí, 57% desaprova o governo e apenas 40% aprova. Se a gente olhar... Os 40% é a carreta furacão. É a turma que viajou. Professor? A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre 29 de maio e 1º de junho. Além disso, 61% acredita que o Brasil está na direção errada. Sério? Quanto? 61%. Direção errada. Entre os católicos, a desaprovação superou a aprovação pela primeira vez. No Nordeste, é a única região que o Lula ainda tem um apoio maior do que a desaprovação, que não deixa de ser um pouco o que você falou da carreta. É a carreta. E Mato Grosso? 48% acho que a economia piorou. Em março, na última pesquisa, 56%. Então, existe aí uma impressão de melhora na economia, por incrível que pareça.
E também o que a gente pode falar é que a aprovação de isenção do IR, que é aquela proposta, que é outra proposta meio trapalhosa, dos 5 pontos. Que para quem ganha até 5 mil, tem 45% de aprovação. O escândalo do INSS é conhecido por 82%. Então, a cada 10 brasileiros, 8 sabem que teve roubo no INSS. Só que apenas metade dos brasileiros, segundo a pesquisa, apoiam uma CPI para investigar. Metade acha que tem que ter CPI, metade acha que não. O que a gente vê? Põe a pesquisa de novo, em que a gente começa, a gente vê que o Lula pegou em junho de 2023 uma desaprovação, piorou, aí ele conseguiu melhorar um pouquinho e desde então ele tem ido de mal a pior, né? Então você vê que o gráfico é ascendente aí de agosto de 2023 até hoje no que a gente fala de desaprovação. Vai ficando um clima terrível e faz com que o governo fique mais propenso a fazer lambança. Pelo seguinte, você está perdendo o jogo. O reloginho tá passando. All-in. Apela, né? A tela tá passando. O cara mete o all-in. E aí... Mas é o que ele tá fazendo. Se ficar como tá, a derrota é garantida. Você já ouviu aquele negócio? Perdido por 1, perdido por 10. Perfeito. Então a chance de vir canetadas malucas aumenta muito. E é por isso que a gente tem que ficar ligado. Benefício social. Até virou o profeta lá. Virou um profeta lá na água. Lá é um profeta, né? É claro. Profeta Deus. Escolhido. Sim, Deus. Claro, mas é isso aí. Porque o que determina... O político são duas coisas, meu querido Samidana. Eu vou falar uma coisa. Que eu aprendi com o nosso querido Adrilho Jorge. Tá bom. Ô, querido. Políticos são duas coisas. Uma é pesquisa e outra é o povo na rua. Certo. Enchendo o saco. São duas coisas que o político tem muito medo. Pesquisa e povo na rua. Por isso aí. Então, um sinal tá aí. Tá aí. Então, mas é triste, porque a gente sabe o que vai acontecer. É o que o Sami já falou. Para a reeleição, vai liberar a torneira. Vai abrir mais a torneira. Não, aí, amigão. Não, o problema é que é o seguinte, você quer fazer uma medida populista. Por exemplo, dar gás de graça. Certo. O Congresso vai falar, não tem dinheiro. Sim. Aí o que você faz para conseguir o Congresso? Você libera dinheiro para o Congresso. Então é a lambança atrás da lambança vindo na nossa tarraqueta. Ou seja, você paga... Mas os políticos lá, por que você acha que eles não aprovaram o IOF? Porque eles sabem dessa desaprovação do governo. Exatamente. E por que você acha que eles estão descolando do governo? Eles estão querendo sair, ministro quer sair e tal, porque pelo número da pesquisa. Você fica tóxico. É lógico, ele vai perder a eleição. Ele fala, não vou... É claro. Mas a estratégia já foi dita. Agora, sai muito caro isso daí. Sai muito caro. Mas você tá vendo uma aproximação com duas coisas. Uma com o Centrão, né, do governo, o Gomota tentando fazer homenagem para ele, né? Viu que a gente tá indo para esse lugar. E a outra a gente sabe que é abrir a torneira, como a gente falou aqui. Não, eles falam assim, o que precisa... O Gomota, a Coluna, vocês querem? O que precisa para vocês ficarem felizes Isso. e a gente conseguir aumentar a arrecadação? E aí, eu vou falar, não, eu não quero nada, mas o Congresso... Sei, mas Congresso... Eu sei, se ele tivesse... O cara, quando ele vai fazer isso, ele tem que fazer no início do governo. Não, é o último ano, pô. É o último ano. O cara deixa pra fazer a lição na hora da chamada, que é um clássico. A verdade é que o INSS pegou de jeito, né? Aí a turma vai ter que explicar. Que mais é o seguinte, se a gente for liberar... Agradece o Sami. Não, deu uma aula. Eu só agradeço o Sami. Você é genial. Parabéns, Sami. É que você é fantástico. Vai ser grande economista. Salvou já o foco. Vamos lá. Vou aliviar para o Beta aqui. Agora vamos para o Corinthians. Que coisa absurda. Membros da torcida organizada do Corinthians. Olha lá, da imagens. Invadiram a sede social do clube. O alfinete. O alfinete estava lá. Põe lá no Instagram do alfinete. Ele é da torcida. Os torcedores protestaram, obviamente, contra a administração do clube. As organizadas, Emílio, exigem 3 mudanças imediatas a partir de agora, que é fiel torcedor com direito a voto, quero saber o que o Alba acha disso, mudança no estatuto do clube e punição aos responsáveis pelas dívidas do Corinthians.
Olha lá, os portões aí, você vê as imagens lá. Cara, é assustador. A gente separou aí uma compilação de imagens. Quem tá no rádio depois, coloque aí no YouTube pra conferir. Mas o que acontece é que, ó, a torcida entrou lá mesmo. Sim. Entrou Invadiu. e tá insatisfeita com a má gestão, que a gente já viu que o Corinthians se enrolou inteiro. É o inclusive time, com acusações de bet. Vocês sabem muito bem, Samidana. Tem que tem até investigação que junta com nomes aí de organização criminosa. É uma coisa que a gente sabe que se mexer nesse vespeiro vai sujar ainda mais pro Corinthians. Mas quando a torcida se mete, ó, Beta, sempre tem esses apavoros que o cara entra, fica brigando com o jogador, com o técnico. O que você acha dessa história? Se o torcedor tem que estar dentro do estatuto, como é que funciona? Não, então, o problema disso aí, né, dos clubes, que eu sempre brinco aqui com a minha equipe, né, que a situação do Santos, a situação do São Paulo e do Corinthians, elas são bem parecidas. Porque é aquilo que o Sami faz quando você não tem uma empresa. Eles vão girando a dívida e aí a próxima gestão tem que se virar. Porque aí a gestão entra e não sabe o que o anterior fez. Aí ele tem que pegar a bucha do outro. Então, a solução, Zuzu, é simples. Tem que virar SAF. O Santos, São Paulo, o Corinthians é o time mais endividado do Brasil. O São Paulo é muito endividado. O Santos tem todos os seus problemas e vai continuar sendo isso enquanto o time não for empresa. Brasil. A galera vai continuar fazendo esquema, aí vai entrar uma outra gestão que vai ter que lidar com o esquema da gestão antiga e isso vai virar um rolo e o time vai ficar endividado. E tinha outro problema que em determinado momento foi sanado, mas voltou. O que acontece? A principal receita dos times é direito de imagem, ou seja, quanto a TV paga. Aí, o Alba assumia o Santos, por exemplo. O que ele fazia? Ele tentava antecipar 5 anos de direito de imagem. Perfeito. O que acontece? Quando muda a gestão, o cara fala, tá, e a receita? Ele fala, não tem, o cara anterior pegou. Então, eles estavam tentando evitar essa antecipação. Tinha melhorado, mas parece que voltou, então fica um negócio meio complicado para dar sequência. Sim. Então quem pega um orçamento, é que nem governo. Você pega um orçamento que está tudo gasto, não tem mais receita, você tem uma folha de pagamento e um monte de BO para resolver. E aí o que pega fica falando da herança maldita. Eu herdei um negócio que não é culpa minha, eu tenho que resolver e é isso que acontece. Vocês estão fantásticos hoje. Agradecer a audiência da Jovem Pan também, que estamos muito bem hoje. E só para complementar, o Ronaldo Fenômeno, você estava falando em SAF, ô Samidana, ele falou que ele arruma o dinheiro a hora que quiser pro Corinthians e organizar a casa. Se ele quiser, ele pega do bolso. Se ele quiser, ele pega recurso próprio e... Ronaldo. Bom, não sei também no Cruzeiro, não saiu tão bem essa história, mas ele já vendeu. Não, mas ele teve sucesso. Ele pessoalmente, a torcida não gostou. Mas ele tem a grana. O Cruzeiro tá bem. Você quer resolver pra torcida ou pessoal? Pensa um pouco nos outros. Climão. Vamos lá. Não, o cara saiu bem. Pede pra ele participar e... Por que você tá batendo no cara do nada? Não tô batendo, tô brincando. Isso aqui o Sam ia ter uma liberdade poética. Vamos falar de ativismo aqui. O que acontece? Vamos lá. Qual é? Mais uma. Claro. Deixa eu falar um negócio. Ontem as falas do presidente Lula também foram infelizes. Foram muito infelizes. Foram várias, né, Samidana? Além dos Estados Unidos, né, quando ele se empolga. Falou, obviamente, sobre Israel. A fala dele pró-Palestina, beleza, né? Ele pode ter a opinião dele, mas... O negócio aqui é o Hamas. Mas ele nunca cita o Hamas. Isso um pouco me assusta. Tem gente que é antissemita e usa valores para usar o antissemitismo. Isso é o que a gente mais vê no mundo. O que a gente está falando aqui para vocês é contra o Hamas. Isso. Exato. Sim, não é o que eu queria ver, se entrasse na tua casa, se estuprasse a sua esposa, na sua frente, se queimasse o seu filho na sua frente, no forno, e se sequestrasse a tua mãe, o que você faria? Isso é o Hamas. Não é a Palestina. Quem usa isso, você tem que ficar do lado certo da história. Isso são terroristas. Esses caras, eles querem a morte. Exato. O negócio deles é matar os outros, é matar cristão. Tá no estatuto. É a guerra. É quem estiver na frente. É isso aí. Então, esse é que é o negócio. Mas tem nego tonto, tem pra cacete. Tem nego trouxa que não entende. Que se junta. Ou finge que não entende também. Mas ou finge, porque ou gosta de chupinhar um discurso dos Estados Unidos, sei lá por que vai na Paulista, levanta a bandeira do Hamas, faz dancinha, canta pra terrorista, mas não sobreviveria lá um dia, com certeza. Eu tô trazendo. Esses caras estão defendendo as famílias deles que foram sequestradas e estão até hoje sequestradas. Esse que é o negócio, entendeu? Quando não perderam filhos, entes e acabam. Assim, como que vocês...
Qual que seria a retaliação condizente para alguém que violenta uma criança, uma mulher, dizima a família? Enfim, é isso. E a turma que grita Free Palestine. Free Palestine, né? Eles deviam achar bom que o que eles estão fazendo é tentando dizimar o Hamas. Aí sim vai ter uma Palestina livre. Tanto que a gente livre mostra disso aí, aqui. porque há um tempo atrás, não vai muito longe. O pessoal atrás de comida, os caras estavam dando tiro na turma. A turma do Hamas dando tiro nos palestinos. Se eu não me engano, ontem ou antes de ontem aconteceu isso de novo. Exatamente. Então a Palestina livre de Hamas. Não tá muito difícil escolher um lado, mas a gente sabe como é que funciona. Sempre tem os ativistas, meu querido Fábio Gueré, que gostam de se Agora aproveitar. a Greta tá Greta Thunberg. Greta Thunberg. Tem 22 aninhos, embarcou. Já salvou a Amazônia? Ela já salvou a Amazônia, agora ela embarcou num navio com destino à faixa de Gaza, fica lá. partindo, tá bom, da Itália. Na viagem lá tem o objetivo de protestar contra as ações israelenses no território palestino. De novo, né, a Greta, jovem, ativista, quer salvar o mundo, né, mas a gente sabe que Leonardo, ativista a gente de sabe o que ela vai fazer. Ela vai chegar lá, fazer selfie e tal e tudo mais. Ela vai como turista, ela não vai como pra resolver nada. Alguém tem que arrumar um emprego pra essa menina. O emprego dela é esse. 22 anos, porra, nunca trabalhou na vida. O emprego dela é ser ativista. Um piolho essa menina, chata pra cacete. Bicho, é muito triste. Eu não tenho nem o que falar, mas vamos aguardar então a presença da Greta. Ela vai trazer a paz. Eu quero ver ela falar com o Hamas. Eu quero ver se ela traz a turma dela pra ver se dura muito tempo com um grupo terrorista. Boa, Gueré, é isso aí. Daqui a pouco o Léo Lins, vamos puxar a economia aqui. Daqui a pouco o caso Léo Lins, que a gente vai debater com os notáveis que estarão presentes no programa Pânico. Não, hoje tem ele que estudou em Harvard, vocês não sabem? Francisco. Não, lá ele é conhecido como Frank Burger Bun. Boa. Que é Dr. Frank Burger Bun. Então, obrigado, tá bom. Sam.